Olá, pessoal. Muito bem-vindos ao Papo BIM, o seu ponto de encontro da inovação, da arquitetura e da engenharia. Estão preparados para compartilhar conhecimento juntos? Vamos lá. Vamos lá, Paulo? Bora. Mais um episódio, né? Mais um episódio aí da segunda temporada. Vamos lá. A gente já gravou alguns episódios. A gente não sabe ao certo quando esse episódio vai pro ar, mas uma coisa é certa, e a gente tem pontuado isso muito nas gravações. O tema principal dessa segunda temporada tem sido projetos industriais. E hoje, especificamente, a gente vai ter a oportunidade de falar de obra, de projetos industriais, porque data center tem um volume de disciplinas, de multidisciplinaridade absurdo. Eu acho que a densidade técnica dentro dos espaços supera, inclusive, o industrial. Sim. Tem edificação, é óbvio. E a gente tem uma super convidada. Então, a gente já vai apresentá-la. Isso. Só que o que a gente... Eu vou ter que ler de novo, hein? Como eu fiz com sempre, o último, sempre a gente... Os convidados têm currículos muito extensos aí. Não dá para decorar. Paula, é importante a gente enaltecer, e a gente está aprendendo nessa segunda temporada, né? Que o podcast Papo BIM, para algumas pessoas, ele não é uma iniciativa isolada, né? De dois entusiastas de profissão, de carreira, mas ele faz parte, né, de um produto da CADBIM, que é uma empresa de engenharia e consultoria BIM. A CADBIM, esse ano, completa 17 anos. É uma jornada que nós passamos não à toa. Eu e o Paulo viemos do mercado industrial. Então, nós crescemos fazendo química, petroquímica e para nós é com muito orgulho quando a gente tem a oportunidade, como essa temporada está nos dando, de falar de projetos e de gestão e trazendo pessoas que, sem sombra de dúvida, inspiram outras pessoas. E mais ainda, né, do que a nossa convidada, porque além de uma pessoa com uma carreira extensa, com muito conhecimento, é uma cliente. Então, hoje a gente tem assim, um duplo cuidado para poder compartilhar bastante coisa com a nossa convidada. Vamos lá. Exato, vamos lá. Bom, currículo bem extenso, mas vamos lá, hein, Edcleia? Mais jovem, né? Vai dar certo, mais jovem, né? Mais jovem. Começamos cedo, né? Bom, Edcleia, arquiteto e urbanista, graduado em 2010 pelo Instituto Superior Tupi, pós-graduado em 2018 pela PUC Paraná, projeto de arquitetura, e com formação em andamento na Politécnica USP, em gestão de projetos na construção civil. Possui um perfil técnico e avançado, com experiência em projetos de diversos segmentos, de arquitetônicos a industriais, data centers, empreendimentos logísticos, gerenciamento de obras e projetos, nacional e internacional, de médio e grande porte e assistência técnicas em obra. Ela tem essa especialidade aí. Ao longo de sua carreira atuou como estagiária, arquiteta, assistente técnica, gerente de projetos, coordenação de equipes e atualmente, na Racional Engenharia, é gerente de engenharia e tem uma rotina focada em obras e acompanhamento técnico entre montagem, projetista e o cliente final. Passou por todo o ciclo aí, né? Exato. Bem-vinda, Edcleia, ao nosso Obrigada. podcast. É um prazer recebê-la aqui, como o Rodrigo falou, né? Acho que não só aí uma profissional renomada na área, né, que traz muita experiência, eu acho que, né, pela leitura aqui a gente acha bem interessante. A gente estava até comentando antes do podcast, né? Acho que toda essa experiência vem de passar por tudo, né? Vem desde o estágio ali, passa pelo escritório, vai para a obra, você acaba ali trazendo lições aprendidas de todos os lados, né? Exato. Então, fique à vontade, seja bem-vinda, como o Rodrigo falou, é nossa cliente também. Então nós temos cliente. Um cuidado especial aqui, mas... A gente tenta sempre colocar antes, né, Edcleia, que isso aqui é uma reunião não diferente das que a gente faz, só que está sendo gravado. Então, se a gente esquecer um pouquinho, as coisas vão fluir. Tá. Não fique com receio de falar palavrão. Faz parte do negócio. A gente Eu sou peão de obra, tem que cuidar. Seja bem-vindo. Obrigada, gente. Obrigada pelo convite. Eu estou muito feliz de participar e poder dividir um pouco da minha experiência com vocês e essa jornada que a gente está vivendo juntos, né? Sim. Que eu estou feliz de estar trabalhando com a CADBIM e ainda antevendo ainda tudo que a gente vai conquistar juntos e todas as possibilidades que esse tema traz na discussão. Então, obrigada pelo convite. A gente escolheu o tema o BIM para gestão de grandes empreendimentos, porque a sua carreira, 17 anos, né? De carreira? 17 para 18? 16 para 17? Eu tenho um pouquinho mais, mas eu acho que o que conta no fim é isso mesmo, quando você começa naqueles escritórios menores. Você atuava, na sua biografia, que foi pesquisada, consta 17. Uhum.
você já trabalhava em... Conta um pouquinho para nós quem é Edicleia. Se você é de São Paulo, casada, tem filhos, se tem, se não tem. Se um dia tiver, espera que vai trabalhar no mesmo ramo que você trabalha, no segmento que você trabalha. Fica à vontade. Claro. Bom, eu sou do Sul. Eu sou nascida no Paraná, mas eu sou catarinense de coração e desenvolvimento, crescimento e tudo. Me formei lá, só que eu comecei numa escola técnica. Eu acho que isso é a base do meu perfil, da minha personalidade profissional, eu acho que vem daí. Eu ganhei uma bolsa quando eu tinha, sei lá, 14 anos, numa escola técnica, uma das principais lá do Sul, que é a Escola Técnica Tupi. A Tupi. Exato. Eu fiz o Nesp em Guaratinguetá, também a minha base foi técnica. Então. Para depois galgar a faculdade. Foi isso, e aí, dali eu fiz o ensino médio e aí você lá já emendava com o curso técnico, né? Então eu fiz técnico em edificações. Eu estava na dúvida se eu queria fazer engenharia, a coisa técnica, a metalmecânica é muito forte na minha cidade, que é Joinville. E fiquei na dúvida, acho que vou fazer e tal, dividida entre engenharia civil, engenharia ambiental, arquitetura talvez. E a escola que eu estudava acabou abrindo vários cursos de graduação quando eu estava no ensino médio, entre eles a arquitetura, e acabei prestando vestibular e passei, e aí comecei a fazer arquitetura, só que a base técnica estava ali, eu já tinha feito o curso técnico. Primeiro ano da faculdade eu estava fazendo técnico junto e estágio numa construtora, foi a minha primeira experiência, eu tinha 17 anos. Então, essa formação, ela começa nisso, e aí, na época, o mercado super aquecido, então trabalhei em construção residencial, prédio, e aí você começa a conviver e aprender. Fiz a formação técnica, em arquitetura, já tinha o técnico, e aí comecei a procurar qual era a especialização que eu queria fazer. Comecei, sei lá, umas 5 pós-graduação, entre tecnologia de construção civil, engenharia civil, construções sustentáveis, de tudo, totalmente... Modular. Tudo, sem saber para onde ir, assim, vou atirar para qualquer lado, mas uma coisa que acabava sempre voltando, e foi a razão de eu ter desistido nas primeiras pós que eu tentei, foi porque todas começavam com gerenciamento de projetos, e era mais do mesmo, sempre falava do mesmo método repetido e reciclado, e parecia que não tinha muita coisa diferente, mas não batia com o meu perfil. E aí eu fui trabalhar na Tigre, que eu estava na faculdade, terminando a faculdade, e fui trabalhar na Tigre, que é lá da minha cidade, foi fundada na minha cidade, Tubos e Conexões, né? E aí a Tigre expandiu o meu universo, assim, completamente, me trouxe... Foi a primeira vez que eu ouvi falar do Revit, inclusive, naquela época, então já tem, sei lá, por aí, eu acho que uns 18 anos. Eu acho que a Tigre, eu posso estar muito enganado, o pessoal pode até me detonar depois sobre isso, mas eu acho que há uns 15 anos atrás, a Tigre foi a primeira empresa no Brasil que lançou um book para você entrar no site deles, abaixar o pack de famílias, não foi? Exato. Eles foram bem pioneiros nisso. Era um dos que mais rolava, né? Todo escritório tinha, né? Tinha o templatezinho da Tigre lá era é. básico. Então, mas a visão era diferente. Exato. Era outra coisa, era muito primária ainda, estava começando a entender... Ok, você cria a família, cria os elementos daquele catálogo de produtos, mas ele vai para onde? Sim. Quem é que sabe usar? E aí a gente ficou naquele limbo. Então foi a primeira vez que, inclusive, eu ouvi falar de Revit, BIM, etc. Legal. Dali saí, fui morar fora do Brasil. Fui começar uma pós-graduação fora também. Fiquei 1 ano e pouco morando fora e voltei. E aí, quando eu voltei, eu fui trabalhar num escritório de gerenciamento de projetos. Perfeito. Que fazia engenharia integrada. E uma coisa que o diretor que eu tinha lá falou mudou a minha perspectiva de carreira completamente. Ele já via essa vertente forte técnica em mim. Eu já tinha essa experiência com instalações vinda da Tigre, então eu já tinha aprendido muita coisa que os arquitetos normalmente não aprendem, né? A gente não se aprofunda nesse tema. E ele falou, olha... Você deveria se especializar em arquitetura industrial. Aí você vai se tornar uma mosca branca. E aí você vai poder escolher onde você quer trabalhar. A expressão é essa mesmo, mosca branca. E aí, isso abriu, assim, uma outra visão de mundo para mim.
Tanto que eu comecei a procurar... Ah, não, pera, isso faz sentido. Ele tem razão, eu acho que é esse o caminho. Comecei a aprender mais sobre outras disciplinas, além da arquitetura. Aprendi arquitetura, fiz um curso de Revit, me aprofundei no tema, mas também comecei a aprender outras coisas. Instalações mecânicas, instalações civil no geral, fundação, coisas que você, enquanto arquiteto, trata superficialmente, porque a gente... né, conta com os outros pares ali para se aprofundar nas disciplinas, eu comecei a abraçar tudo, e era um escritório multidisciplinar e me deu a oportunidade de aprender de tudo, de engenharia ambiental, engenharia mecânica, elétrica. Que escritório era esse? K3 Engenharia. K3 Soluções de Engenharia. É um escritório que ele acabou fechando, acho que ele reabriu há um tempo atrás. Tá. Eu saí de lá porque ele fechou. Mas fiquei lá esse tempo, então tive a oportunidade de fazer gerenciamento de obra, de fazer gerenciamento de projetos industriais. E aí, dali para frente, o céu foi o limite, porque quando você vai agregando e sendo fomentado por esse conhecimento que é amplo, que cresce, cada projeto é uma coisa única, tem, sei lá, 28 disciplinas a gente já coordenou numa única obra. É muita coisa, muita discussão para acontecer, com muita gente de experiência diferente. E aí é difícil você nichar de novo em uma única disciplina, né? Exato. Aquilo te abre um mundo que você fala assim, cara, mas... Você acaba se tornando, não diria especialista, mas você acaba entendendo como tudo se conecta. Exato. É muito, muito legal, porque tá passando um flashback. Eu tive um diretor quando eu trabalhei na Progen. A Cadbin, eu já prestava serviço para a Progen, e ele me fez uma avaliação. Ele falou assim: cara, Rodrigo, você é muito legal, você é um cara muito técnico, só que você olha para a tua caixinha da engenharia, você esquece que o que a gente faz aqui é um subproduto de um cliente principal, que é a obra. Então, assim, você não é o centro do universo e você precisa de mais visão sistêmica. Aquilo também me abriu uma visão que, assim, cara, eu já fui para saber como é que é o processo de romaneio, como é que é suprimentos, como é que é o warehouse, onde você armazena, os pipe shops de montagem, como é que é guindaste, recebimento, almoxerifado. Tem todo um processo logístico dentro de uma obra dentro de uma obra. A gente chama de cadeia produtiva. Eu não sabia nada disso. Eu achava assim, que a minha mesa de escritório, aquilo que eu fazia no BIM, no 3D, era o suprassumo. Eu falava, cara, isso aqui é um subproduto desse tamanho ainda, que vai para uma cadeia de fornecimento muito maior. E ninguém ensina isso. Não. Sim. A gente, uma hora, cai assim, a ficha Papai Noel não existe. Não. Eu acho que essa é a visão que a gente traz, né? Muitas vezes a gente, né, que já ficou em obra, né? E já teve essa oportunidade. De vez em quando a gente tá no escritório e a gente comenta, né? E a gente fala, cara, a visão... E quem nunca esteve assim, fala assim, cara, mas é aqui, o projeto tá aqui, eu tô enxergando. Ele fala, não, cara, no dia a dia lá tem tanta coisa, sabe? Tem tanta coisa que é o que vocês falaram. Isso se torna até um pouco mínimo, entendeu? Porque tem tanta logística que você tem que pensar, né? Não é só a parte do projeto. Putz, o projeto estar perfeito, né? Perfeito não, porque nunca está, né? Nunca está. Mas assim, né? O projeto estar de boa qualidade é o mínimo que se espera na obra. Porque ali no dia a dia acontecem muitas outras coisas, né? Questão de logística mesmo, eu acho que em obra é uma coisa que pega muito, né? Então a gente pega questão de projetos, né? De vez em quando a gente tem cobranças. Cara, a gente precisa disso daqui. Por quê? Porque tem toda uma logística por trás daquele equipamento. Não é só... você tem toda uma logística, tem equipamento que vem de fora, você tem logística de transporte, né? Então, é um outro mundo mesmo. Quando a gente vai, todo mundo entende que é um outro mundo. Você se sente impactado. Eu, quando eu fiquei lá na ilha, lá na Petrobras, 2012, 2011, você entra ali, você toma um impacto. É um mês ali que você... Caramba, é tudo isso que acontece, sabe? E aí você vê o porquê de tantas pessoas, tantos processos, né? Enfim, que no dia a dia faz a diferença. Tem que ter um controle absurdo, né? De você saber... Eu acho que, falando de projeto exclusivamente, eu acho que a linha que define o projeto executivo da execução de fato é que ele é autônomo. Ele vai chegar essa é a barreira de visão, normalmente, que trabalha só em projetos e quem tem a experiência agregada de obra para discutir projeto, que é entender que o projeto executivo, se ele for para o campo e tiverem que ficar me perguntando as coisas, ou eu ter que voltar para o projetista o tempo inteiro, ele não é executivo. Exato. Executivo, ele é autônomo. Ele vai chegar lá e ele vai falar tudo que ele tem que falar. O projeto está claro, as informações estão claras, as cotas estão lá, as notas estão lá, ela referencia o detalhe do que tem que ser feito. E ele fala por si só. Para mim, isso é o projeto executivo. Todo o resto é tentativa de fazer projeto.
Você tem que ficar tentando traduzir o tempo inteiro o que estava na cabeça do projetista, que ele tentou, porque era perfeito na cabeça dele, Sim. né? O perfeito só existia na Exato. cabeça. Então, na cabeça dele era perfeito. Ele tentou traduzir para um projeto, um 3D ou a folha em 2D em si. Chegou na obra e o mestre abriu aquela folha, ele não conseguiu direcionar as atividades para materializar aquilo, não é executivo. Perfeito. Acho que essa Legal. analogia sobre isso aqui é executável. Exato. É uma forma de falar sobre o executivo ser executável. Nunca tinha parado para tentar fazer essa analogia, que é uma visão exatamente de campo. E isso já engata uma necessidade de uma pergunta imediata, assim, que seria feito no meio do episódio. Uhum. Você acha que a nossa engenharia nacional, ela precisa de mais projetistas e engenheiros com a visão de obra? Ou isso vai ser indiferente porque na obra vocês acabam resolvendo tudo? Ou não? Pô, a gente resolve, mas se viesse mais limpo, um projeto mais exequível, a gente não precisaria tanto ficar voltando, trazendo questionamentos a projetista. Você acha que essa formação, ela está sendo... Não vou dizer que é um desvio, mas você acha que a formação dos engenheiros e arquitetos, projetistas, se ele conseguir colocar um plus de ter a oportunidade de fazer, de repente, o seu ciclo de aprendizado, de ter uma empresa que permita a visão de gerenciamento, ir para a obra, vai te fazer uma mosca branca na engenharia? Talvez. Eu acho que os papéis são importantes, todos eles. O papel do projetista que é de essência, o arquiteto de essência, que vai no detalhe, que faz o croquis, que não necessariamente ele está lá no campo no dia a dia ou sabe exatamente aquela aplicação, ela é necessária, porque senão ela vai romper algumas fases de aprendizado. Então, eu acho que algumas posições precisam se manter. Agora, quando você fala de uma posição onde ele é um coordenador, ele se propõe, o escritório se propõe a coordenar disciplinas, não fazer exclusivamente só a dele, mas coordenar disciplinas, ele tem que ter a visão de campo, porque essa é a construtibilidade da coisa que se propõe. Se ela não é construtível, ela não vai alcançar o objetivo dela. Então, eu acho que o papel do projetista que só faz projeto é importante, mas o escritório pode ser composto por pessoas que conhecem só projeto, que aplicam só projeto, que pensam só projeto, e as pessoas que trazem experiência de obra para debater um pouco, enfim, trazer a construtibilidade que o projeto propõe. Eu acho que é bacana até a questão que você colocou, né? Que existe muito conceito também, né? Se a gente coloca muita pessoa colocando empecilho, talvez a gente não chegue no conceito ideal, né? O conceito ideal de arquitetura ou de estrutura, né? E aí, claro que você vai ter uma outra pessoa com alguns olhos mais de obra e olhando assim, cara, isso daí é legal, é bacana, só que, a gente tem toda uma logística para isso ser feito, né? Então, coordenar, realmente gerenciar todas as disciplinas, né? O sequencial disso está correto, né? E isso que acontece muito em obra também, que a gente sabe, né? O pessoal vai chegando primeiro, vai passando as coisas ali, né? A gente aconteceu muito, né? Exato. Então, assim, né? Precisa dessa visão, eu acho que até mesmo, né? De construtibilidade sequencial. Poxa, pessoal, legal. Só que alguém já informou a disciplina que nós vamos fazer dessa forma, né? Porque isso interfere nela também. Então, acho que essa visão, como você falou, quando você chega numa parte de coordenação, a pessoa tem que ter essa visão. Isso vai de encontro também ao produto, né? Porque eu tendo a enxergar a obra como um produto, na verdade. Ele é a realização de um sonho. É uma coisa que a gente aprende na faculdade de arquitetura, que assim, vamos fazer a casa dos sonhos. Mas o sonho de quem? Exatamente. Então, é difícil você materializar sonhos. Então, é isso, eu enxergo a obra como um produto em si. Ela representa o que a empresa que eu estou defendendo acredita enquanto negócio, enquanto propósito. Ela representa aquilo que o arquiteto pensou para aquilo, enfim, qual é a ideia que o cliente tinha para aquela função, e etc. Então, eu vejo ela como um produto. Então, o arquiteto ou o projetista, ele tende a defender o produto, a conceituação original do produto, ao que ele se propõe, a função que ele tem, o impacto que ele vai trazer, aonde ele está implantado, a longevidade que aquilo vai ter, o símbolo que ele representa. Depois eu falo de um dos projetos que eu tenho na empresa, que é justamente isso. Ele é um símbolo e ele tem uma representação, que é a ampliação do MASP. A gente está fazendo, e ela é um produto. Ele é perpétuo, então ele vai deixar um legado. Legal. Então, tem essa defesa. Aí, tem a defesa da obra.
de que aquele sonho de fato se materialize de alguma forma. E aí entra o que você falou, a logística para construir aquilo. É um Lego. Exato. E essas pecinhas precisam, e elas vão entrar em um determinado tempo, que é o cronograma da obra, e elas vão ter um determinado custo, e às vezes quem conceitou aquilo não sabe todo o processo que aconteceu, até a contratação da construtora, que nem tudo que foi acordado foi, de fato, aquilo que ele tinha projetado. Então, há algumas brechas aí. E se você for só pela visão da obra, esquece o produto. Esquece o produto, exatamente. Nem sempre a obra vai... Porque é produtividade, né? Vê-se a produtividade como primordial. Então, a gente precisa fazer ela no prazo previsto ou antecipar o que for necessário, trazer as soluções mais rápidas, tentar... Às vezes vai querer fazer de um Frankenstein o produto e a gente precisa ter esse meio tempo. E você não pode, desculpa te cortar, você não pode enxugar tanto o teu produto, porque senão muda o conceito. Só que ao mesmo tempo você não pode materializar tanto o produto feito, porque senão você mata o seu tempo. Exato. Ou seja, esse equilíbrio é a sua responsabilidade. É a nossa responsabilidade. A gente tenta fazer permear essas duas visões e elas emergirem em algum lugar ali no meio do caminho. Nós somos os defensores do escopo, a gente está, obviamente, do lado da construtora, mas as equipes que eu tenho e as equipes que eu trabalho, as equipes que eu trabalhei, ela é formada na maior parte por arquitetos, mas arquitetos que têm uma visão de campo. Sim. Então, a gente consegue defender o conceito do produto da melhor maneira que for possível, mas também ter a ponderação de trazer a construtibilidade daquilo para a discussão. E aí é que a gente consegue abrir o canal de comunicação com os projetistas de todas as disciplinas, fazer esse canal de comunicação com o cliente para que ele também flexibilize o sonho em função da aplicação. É exatamente isso que você colocou, é bem importante, né? Quando traz como um produto, porque aquilo que foi vendido, né? O que foi passado há muito tempo atrás para o cliente final, né? Ele é um produto, então, tudo bem, né? Depois você não pode chegar e falar, cara, mas ele faz tudo isso daqui. Tá, tudo bem, mas a visão era um pouco diferente das coisas, né? Então, enfim, né? Ter essa defesa porque, enfim, né? É o que você falou, é o equilíbrio mesmo, né? Porque tem coisas que, cara, não dá, é lindo, é bonito, é legal, ia ficar super legal, né? Só que assim, não é possível, né, dessa forma. Só que também é o que você falou, não podemos esquecer do produto, né? Também não podemos deixar a obra assumir, cara, isso daqui vai funcionar, meu, se tiver assim, se tiver rosa, se tiver azul, se tiver, né? Enfim. Não, eu preciso fazer, não, calma. Exato, calma aí, vamos... Bacana esse... Ô, Diclé, deixa eu te perguntar uma coisa. Da AK3, você teve uma outra empresa que eu sei que muito provavelmente mudou também a tua forma de olhar obras. Muito demais. Como é que foi essa sua jornada? Porque aí teve essa empresa e chegamos, acho que até a Racional. Como é que as coisas fluíram da AK3 quando ela fechou, você foi para o mercado, o que mais aconteceu? Quando a AK3 fechou, eu acabei tentando... Já tinha agregado todos esses conhecimentos, né? De gestão de obras, gestão de projetos e tudo mais. Você já era uma mosca branca. Eu já tinha uma tendência a ser diferente, né? Eu acabei tentando abrir uma consultoria. Na verdade, uma empresa lá da minha cidade falou, olha, estamos querendo reformar a fachada aqui. Você pode vir dar uma olhada? Vou, né? Era um conhecido da minha mãe. E aí, bora, vamos lá, não estou fazendo nada. Você vai me cobrar quanto? Vou te cobrar, sei lá, 2 horas técnicas e aí eu te dou a opinião que você quer. Tá bom, então vamos lá. E aí eu fui. E aí eu cheguei lá e aí eu olhei, era uma indústria, eles faziam retífica... Desculpa, não, era equipamento de solda. Equipamento de solda. Ele era uma retífica antes de chassi de caminhão, mas ele virou uma retífica de solda depois. E aí, olha, minha ideia é essa, tenho esses projetos e quero fazer tal coisa. E aí eu comecei a olhar e falei, calma, mas... esse teu projeto não diz nada do que você está querendo fazer. E como que você vai... Ele tinha uma monovia lá, uma ponte rolante que ele queria colocar no prédio. Eu falei, mas cadê o projeto disso? Mas você já fez esse projeto na prefeitura, mas já está aprovado. E o projeto do bombeiro? Mas você planejou a obra, mas qual é o cronograma? Você tinha tudo na sua cabeça já. Exato, já estava tudo. Porque você olha para aquilo, você já... olha para o projeto, automaticamente você já vê ele se construindo na sua frente. Sim. E aí ele me mostrou o projeto e falei, tá, mas isso e aquilo? Eu quero reutilizar essas instalações que eu tenho aqui. E aí eu olhei e falei, calma, como? Porque você precisa ter... E eu comecei a abrir para ele, e ele era um cara visionário também, o dono dessa empresa, extremamente visionário, ainda é até hoje. E aí ele falou, como que eu... Não, então eu preciso de alguém que olhe tudo isso. E aí ele me contratou para olhar tudo isso. E aí eu fiz o planejamento inteiro da ampliação dele, fiz um cronograma
previsão de custos, comecei a contratei os projetistas, comecei a coordenar a coisa toda. Quando ele ia começar a execução da obra, a gente tinha feito todos os projetos, já estava tudo aprovado na prefeitura, no bombeiro, estava tudo redondo, que a gente ia começar a execução. Eu recebi um contato de um ex-colega, ele falou, olha, abriu uma vaga aqui, tem tudo a ver com você. Me mandou o print da vaga e era para trabalhar na ampliação da fábrica da GM lá na minha cidade, né, lá perto da minha cidade. E aí eu fui ver uma construtora de São Paulo. Falei, não, será que os caras vão querer meu currículo, né? Eu sou aqui, sei lá, do campo, né? Caipira, eles vão querer meu currículo, o pessoal de São Paulo. E aí mandei meu currículo, eles me ligaram no mesmo dia. A vaga tinha realmente tudo a ver com o que me fomenta, com o que eu gosto de fazer. Mandei meu currículo, me ligaram no mesmo dia. Vem aqui amanhã, o gerente do contrato vai te entrevistar. E fui lá na obra ser entrevistada pelo gerente. Já era a terceira vez que eles tentavam contratar um arquiteto para a posição, porque eles tinham levado 2 arquitetos de São Paulo, os 2 quiseram voltar para São Paulo. Não é que a minha cidade é ruim nem nada, mas eu acho que é porque ela é distância. É um impacto de mudança. Então. E aí eu fui, e aí ele gostou de mim e falou, olha, faz a entrevista com o pessoal de São Paulo, acho que vai dar certo. Fiz a entrevista com o pessoal e eles me contrataram. Aí eu entrei na Matec. E aí, nossa, de novo o meu mundo se expandiu. A Matec traz um choque de realidade. Né? Absurdo. É uma escola que é outro nível, assim. Já tenho aí uns 4 anos que eu saí de lá, mas eu acho que é um dos maiores aprendizados, um impulsionamento profissional que é difícil de você viver, e não só eu que tenho essa visão, todos os meus colegas com quem eu trabalhei lá, que são meus amigos até hoje, com quem trabalha comigo hoje também, que saiu de lá, ou pessoas que estão lá até hoje, que são meus amigos, com quem eu converso, todos nós temos muito claro ela te dá uma resiliência, ela te ensina uma resiliência que você não aprende em qualquer lugar. Porque você precisa fazer acontecer uma visão, né, de negócio que faz muito sentido para a forma como a Matec atua, mas para os profissionais que trabalham lá, ela é um impulsionamento. A gente precisa aprender tudo de custos, aprender tudo de prazo, numa escala muito maior do que aquela que eu vivia antes. Fui trabalhar em obra no Rio de Janeiro, tinha 3 obras ao mesmo tempo, uma obra no Rio, uma obra aqui em São Paulo, uma obra lá na minha cidade, que ainda estava acontecendo essa obra, eu saí no final dela. Foi a minha primeira experiência com data center. Então a Matec falou, olha, confio em você, vem, vai dar certo. Eu tinha vindo para cá numa reunião nesse cliente, lá em São Caetano, e aí o diretor olhou para mim no carro, depois a gente ter ido defender um pleito que deu certo. Tinha construído todo um raciocínio histórico do porquê que a gente orçou, não orçou, a engenharia da coisa, o custo, não sei o quê. Ele olhou para mim e falou, você não quer vir morar em São Paulo? Aí eu nunca me deixei fechar para as oportunidades. Eu falei, vamos. Isso era, sei lá, dezembro. Uma semana depois eles me falaram, olha, vai sair um projeto e a gente quer que você vá para São Paulo morar lá. E é isso. Eu falei, não, então tá bom. Na época eu tinha acabado de comprar uma casa, fazia 6 meses, estava começando a mobiliar a minha casa. E aí falei, bom... Lá. E aí eu falei, vai dar certo, vamos lá. E aí mobiliei o que tinha comprado da casa. Em 2 semanas eu me desfiz de todo o resto. E aí vim para São Paulo. Cheguei aqui na segunda-feira. Na terça-feira eu já tinha a primeira reunião na obra, que era um data center, meu primeiro data center. E aí o meu mundo virou de cabeça para baixo. Assim, primeiro saí lá do sul. Já tinha morado fora, então já tinha uma outra experiência. Já achava que a minha cidade não comportava o que eu queria, né? Não ia me oferecer as oportunidades que eu queria ter, enfim, aonde eu esperava chegar. Eu tenho uma visão muito clara que veio da Tigre, inclusive. Ela te falava, o que você espera? Você tem que ter um plano de vida. O que você quer daqui 5 anos, profissional e pessoal? E 10 anos e 15 e tal. Então, eu vinha seguindo essa regra, indiferente de eu não estivesse mais lá. E aí, veio essa oportunidade, eu abracei, eu vim, agarrei os 3 projetos. Primeiro só 2, e aí o arquiteto do Rio pediu demissão, e meu chefe me chamou e falou, olha, o fulano lá do Rio saiu da empresa e a coisa tá pegando fogo, vai ter auditoria, você não pode ir? Falei, putz, posso, mas eu preciso contratar mais uma pessoa. E aí ele, não, vamos fazer o que for necessário. E aí fomos, eu fui, analisei, sei lá, 2.000 projetos em 10 dias para poder ter histórico, coisas que a gente precisava
vencer ali, mas foi surreal, assim, a experiência. E fiquei na Matec 3 anos e meio, mais ou menos. No data center, eu recebi um outro convite para daí ser coordenadora num escritório de engenharia, que foi uma outra coisa que também... Aí você fez o processo reverso. Exato. Aí você saiu com toda a sua experiência e visão adquirida de como a obra funciona, como vocês pensam na obra, e aí você entrou no ciclo do escritório, que é Exato. fornecer o insumo de produto para a obra. Isso. E aí foi o match perfeito. E a empresa foi a Derns. Derns, Isso. que é difícil da gente falar. Derns. Eu falo Derns. É difícil da gente falar a Derns, sendo também nosso Derns. cliente. Sim. A gente teve a oportunidade de trabalhar com... Eu tenho um querido amigo que é o presidente da Derns no Brasil, o Fornari, que eu acho que eu não sei como... se tem alguém que não goste do Fornari, eu não conheço. Ele é funcionários, assim, a pessoa dele. Eu vou pegar o gancho para não esquecer. É impressionante como tem duas empresas que sempre... Além da Cadibim. Tem duas empresas que... São três. A Promon e a Matec parece que tem uma unanimidade no mercado, assim. É um GPTW da vida real, assim, na essência de tudo, assim. Não é uma metodologia, não é um... É assim, são as pessoas que estão e as que já se passaram por lá. É unânime. A Promon e a Matec são duas empresas que eu paro, eu penso, eu falo assim, gente, não tem uma pessoa que eu conheça que não fale bem da Matec, que não fale sobre aprendizado, o quão oportunidades chegaram na mão. E não é assim, tem uma diferença muito grande entre oportunidade e o se vira. É um se vira sustentável, do tipo, tem um desafio, é um desafio. A gente vai estar aqui se algo der errado. Você quer abraçar? Hoje em dia as empresas elas esperam que você faça só o seu e assim não olha para o lado daquilo que não é seu. Isso não é uma regra, tá? Mas a maioria das empresas elas seguem um rito. Essas que eu estou falando especificamente parece que tem uma coisa a mais. De todo mundo falar assim, mas me dá um pouco mais, porque sabe que vai poder aperfeiçoar e ter um amparo por trás se alguma coisa der errado. É isso. É isso, né? É isso, é exatamente isso. Agora, o time que tá lá já não é a maior parte do que eu tava na época, né? Mas eu posso falar do pessoal que tava comigo na época. E era impressionante, assim. Você olhava pro lado e falava, olha, eu preciso de socorro, me explica tal coisa. E aí a pessoa vinha, fazia, te explicava tudo e você entendia a razão de ser daquilo que você precisava fazer. Muito legal. Que eu acho que é isso, o que você realmente se dedica, dá valor, abraça. Vestir a camisa é acreditar no que você faz. Exato. E a gente acreditava no que estava fazendo, de verdade, assim. Então, a resiliência era em função disso. Você ia desenvolvendo ela ia crescendo dentro de você. Não, precisa fazer não, vamos dar um jeito, vamos desdobrar, a gente vai chegar lá, vem junto fulano, vamos não sei quem, precisamos fazer, precisa rever não sei o quê, vamos sentar junto aqui. Então, era uma coisa que... sei lá, não sei se é pela diversidade que a Matec tem de perfis, de pessoas, de culturas, de tudo, mas ela te propicia isso, assim, esse crescimento, de certo modo, forçado, ela te empurra, ou você vai encaixar, ou você não vai conseguir. Ou você cresce, ou você não faz parte da vida. Exato, porque daí não faz sentido, né? Quem tenta resistir demais a isso... não se desenvolve, não está feliz, então não sustenta, não fica lá. Acho que é Mas a essência, né? Quem tem essa chama no perfil e aí ela aflora absurdamente, fica na Matec e é difícil você sair de lá, você fica com o coração apertado. Você fica com o coração apertado. A questão do BIM, e aí pontualmente, apareceu na sua vida de uma forma mais recorrente no dia a dia? Na Matec ou foi na Derns? Ou nenhuma das duas? Não, na Matec já tinha. A Matec foi a primeira construtora, de fato, a aplicar o Revit e o BIM dos projetos. Ela tinha um escritório que foi, até onde eu sei, era o pioneiro aí no Revit no Brasil, que é um escritório de arquitetura, do Contier Arquitetura. Com certeza. Extremamente renovado. E a coordenadora na época, que era a minha coordenadora, ela era do Contier, veio para a Matec e impulsionava demais a questão do BIM. Como toda construtora, todos os lugares que eu já passei, salvo aí a Derns, talvez, né? Passam por ciclos, né? A gente vai conseguir implantar, de fato. E aí começa uma linha de raciocínio. Aí muda a diretoria, ou muda a visão, ou muda alguma coisa. Estratégia de negócio. Aí parece que perde o valor, o pessoal deixa no meio do caminho. Aí vamos recomeçar. E dá 2, 3 anos, recomeça de novo. Eu acho que na Matec isso era uma coisa sustentável.
ela estava sempre ali permeando entre os projetos, existia uma forma de pensar em BIM. Então, a primeira vez que eu usei, de fato, o projeto foi lá. Esse projeto da GM, ele era todo em BIM, ele tinha passado por escaneamento 3D, então, para levantar a infraestrutura antiga, e a gente tinha uma ampliação para fazer. As obras aqui em São Caetano também, que a Matec fazia durante muitos anos, era uma parceria de 20 anos já, então ia ampliar uma fábrica que tinha 100 anos de história, com vários prédios dentro dela, com várias instalações de épocas diferentes, nem tudo tinha as-built, então muita interface. O escaneamento 3D era uma realidade, exato. E outras tecnologias, enfim. Tudo isso fazia muito sentido lá, e foi lá que eu me aproximei muito mais e vi nos projetos. Esse projeto do data center que eu trabalhei, que a Dernes era o projetista junto com a instaladora e eu estava na construtora, a gente também usou o BIM. Talvez não no nível de performance que a gente usa hoje, sim, aqui na empresa que eu tô, mas ainda assim ele era uma realidade já. Ele era uma realidade no dia a dia de obra. No dia a dia de obra, para, enfim, abrir e olhar. O pessoal de campo já começava, sim, a tomar conta daquilo também, que é muito interessante. Mas isso, pelo menos é a minha visão. Eu não acho que exista o cenário perfeito para que o BIM ele chegue com uma maleta pronta, você abre o pack de soluções e fala, vai fazer isso, isso, isso. Eu nem acho saudável isso. Uhum. A gente tem conversado muito sobre o que colocar em curso no gerenciamento do dia a dia para que comece aos poucos a entregar valor e fazer sentido para que a companhia racional, por exemplo, olhe e fale, poxa, isso aqui eu vou transformar num processo corporativo. Uhum. Hoje, nesse contrato especificamente que nós estamos atuando, o BIM ele tem uma exigência do contratante principal, tem a racional com um legado de inovação, e você tem um mix aqui de usar o gerenciamento de obra da forma tradicional e ter que usar o BIM e outros sistemas, metodologias de inovação. Como é que você entende esse avanço, Edcleia? Assim, você tem toda uma cultura no Brasil e até mesmo uma resistência, se eu posso assim chamar, eu acho que é. Uhum. Eu chamo de resistência. Do método construtivo, da forma de gerir obra, de gerenciar a obra, que o mercado brasileiro parece resistente. Você hoje, na Racional, você tem essa liberdade para não perder o controle sobre prazo, sobre qualidade do que se entrega e aos poucos ir colocando inovação, desenvolvendo coisas diferenciadas para que isso possa se tornar um padrão da companhia, da Racional? Sim. Sim, tem... desde que eu entrei na Racional, que tem aí 3 anos já, o BIM é uma realidade, além de ser uma necessidade. Então, a gente nem todos os projetos têm aplicação, mas a gente sempre incentiva que tenha. Desde a época da concorrência, desde quando a gente está orçando normalmente uma obra, se não vem com BIM, a gente desenvolve ele. Para tentar construir uma linha de raciocínio para o planejamento. Plano de ataque. Para que ele já tente nascer com essa vertente, sabe? Para incentivar. Que não no projeto, vocês trazem isso para o gerenciamento mesmo, para fazer um uso dele no gerenciamento. Isso, bacana. Facilita demais, né? Sim. A gente passou aí já mais de uma vez por esse ciclo que eu comentei, de implementar as ações voltadas para o BIM. Vou destacar aí 3 projetos principais, fora esses 2 que a gente está atuando agora, mas a Arena MRV que a gente fez, ela foi todo com planejamento 4D. Toda modelada. Então, assim, teve aplicação absurda da tecnologia, desse acompanhamento e etc. E o MASP, que é essa ampliação do MASP também. A gente pegou o museu lá, que é uma ampliação do museu, né? Então, tem o museu que é super antigo, a gente tem a modelagem do museu que foi feita, assim, representativamente para dar uma referência. Mas fez o escaneamento 3D de toda a construção antiga, que é o prédio do lado. O prédio do lado do MASP, ele é de 1948, se eu não estou enganada. 1942. E aí ele passou por uma reforma, e aí outros elementos foram inseridos ali de vigas, pilares, lajes, etc. E aí a gente chegou, ele tinha ficado embargado durante um tempo, e precisávamos apurar o que era aquela estrutura. Então, foi feito escaneamento 3D, que gerou um modelo da estrutura para fazer um retrofit, que é uma coisa completamente fora do convencional. Sim. E mesmo esse elemento que a gente conseguiu levantar, que é uma coisa que eu acho interessante do escaneamento, você vai se aprofundando nele, vai começar a demolir uma coisa ou outra, você vê que tinha um elemento que ele não enxergou. Então,
teve essa fase, e aí todos os projetos foram desenvolvidos em Revit, de todas as instalações, ele é inteirinho feito, e foi feito o planejamento 4D. Peça a peça da estrutura metálica, porque você falou de logística antes. Esse é um caso primordial sobre logística. Como é que você faz o retrofit de um prédio que precisa ser alterado, né, ou construído, reconstruído na Paulista, na avenida principal aí de São Paulo, se não a mais importante do Brasil, no lugar onde acontece tudo, qualquer evento de movimentação social, que seja, acontece ali na frente da nossa obra, e a gente precisando montar e rever toda essa estrutura metálica. Então, as pecinhas vieram como Lego. E aí que tá a análise de novo, né? A gente pegou toda essa estrutura e começou a destrinchar ela. Medir essas peças. O que eu preciso movimentar com a grua? O que sobe ou não sobe? Que horas que eu posso trabalhar ou não? O BIM foi fundamental para isso. Para que a gente pudesse fazer o planejamento 4D da obra subindo, descendo e todas as interfaces das demais disciplinas. Montagem de fachada, a gente está começando lá também. Então, assim, tudo isso foi possível porque a gente usou o BIM. Eu vou dar uma referência muito legal que aconteceu lá. A gente então tem a modelagem toda, esse planejamento 4D. Quando a gente começou a rever o planejamento 4D, ele tem uma grua, né? Ele tinha uma grua, agora já não tem mais, mas ele tinha uma grua inserida. Quando a gente começou a trabalhar o time-lapse, a linha do tempo da obra ali, a gente viu que a ascensão da grua não estava batendo com os níveis de estrutura. Então, ela não ia conseguir subir porque ela ia estar travada na estrutura em um determinado ponto. Foi o 4D que mostrou isso pra gente. E aí a gente pôde voltar, olhar de novo todo esse faseamento, retrabalhar a ascensão da grua e para fazer sentido no planejamento da construção. Sim. Foi ele que proporcionou isso para fazer essa interface com uma coisa super antiga. E por mais que a gente... Parece uma coisa tão óbvia. Assim, as pessoas às vezes questionam, mas o planejador ele tem que ter essa visão. Não, ele tem que ter. Só que quando ele não tem, ou alguma coisa... passa batido não é só por um profissional, é por um conjunto de profissionais que ficam ali numa análise de crítica de projeto. Essa questão da grua, isso é um detalhe que assim, ia ficar mais tempo locado, ou ia ter que ter um retrabalho, ia ter que ter uma alocação de uma grua maior, com um lance com uma lança muito maior, tudo isso aqui tem um custo absurdo. Uhum. O impacto de cronograma, a extensão de prazo, a Racional ia tomar um prejuízo, ou melhor, ia ter um desperdício de dinheiro. Exato. E muita gente envolvida, alguma licença especial da prefeitura ia ter que ser emitida para... e assim, algo simples, uma simulação, uma análise de consistência simulando um 4D em BIM, matava isso. Exato. Matou. E é bacana que essa parte é o que a gente fala, né? Que na obra as coisas acontecem tão rapidamente que fala, pô, mas aí, né? Pessoas com experiência talvez... resolvem. Né? Só que a antecipação disso ia acontecer assim, uma semana. Cara, na semana que vem... Não vai... Então, assim, porque é tanta coisa acontecendo na obra que você está fazendo ali no dia a dia, mesmo uma pessoa com experiência não conseguiria pegar o que vocês pegaram. Cara, temos um problema aqui. A obra é para matar um leão por dia. Exato. Né? Não é para... 10, né? 10. Não. Eu tô sendo bacana. Mas eu acho que é bem bacana o que você trouxe, né? Essa questão... que traz que vocês já enxergaram um valor nisso. Então, foi conforme você falou, né? Mesmo que nós não tenhamos o modelo já no projeto, a gente já sabe que hoje ele vai me entregar valor. Eu pegar e falar, vamos modelar tudo isso daqui para eu iniciar pelo menos as minhas simulações, né? Então, para vocês, isso já gera um valor, né? Muito. Mas esse projeto, e aí falando da realidade atual, do que a gente continua incentivando dentro da empresa e buscando enquanto inovação, enquanto aplicação dessa tecnologia, esses projetos que agora a gente está tratando, que são, enfim, data centers, que tem um absurdo de disciplinas, etc. É muita coisa. A gente passa por algumas barreiras, que foi o início da tua pergunta. Quais são as barreiras? A barreira da mentalidade é a primeira. De aplicar, de fato, aquilo. Porque, de fato, o cliente demanda do contrato que a gente faça num nível que não é usual. Ele exige, por exemplo, que no 4D a gente veja as atividades de alto risco. Como elas funcionam dentro do planejamento? Normalmente você não coloca isso. Não. Você mal coloca aí, sei lá, o detalhamento do canteiro, quanto ele avança, quando ele muda dentro do site. Que dirá o impacto que uma movimentação de um equipamento que tem, sei lá, 10 toneladas ou mais, 40 toneladas, qual é o impacto em segurança do trabalho que ele tem? Esse contrato demanda isso da gente. Então, isso tudo a gente consegue chegar
através do planejamento 4D. É um trabalho em andamento nesse momento, mas a gente já consegue ver, assim, o estágio que o equipamento vai chegar, a obra vai estar em tal situação, nesse nível de avanço, e aí a gente vai saber que esse equipamento, nós vamos ter que deixar uma abertura maior na fachada para poder movimentar ele, liberar toda a área externa dos enterrados. O que vai estar acontecendo no chão? Para onde que essa lança vai girar? Como que a gente vai entrar? O que vai estar executado lá dentro? Sim, é primordial ter o domínio disso. Vai ter que ter uma desmontagem parcial de algo existente. Exato. Algo montado que vai ter que ser desmontado. Então, por que montou antes? Então, vamos deixar isso para um segundo momento. Tudo isso a simulação 4D te traz. Isso. Porque é uma visão sistêmica sobre todo o projeto. Tem muito cliente que, e assim, parece abstrato. Para algumas pessoas que, de repente, vão ver e escutar o episódio, vai parecer óbvio, Edcleia. Mas não é. A simulação 4D é uma das entregas de valor do BIM mais ricas que se possui. Porque o que a gente de fato fala é o seguinte: uma engenharia bem executada em BIM tem o seu valor, óbvio. Só que a entrega de valor dentro de um ciclo de um EPCM, ele está exatamente no gerenciamento e na construção, na compra e no gerenciamento desses materiais. Se você faz uma compra bem coesa, é porque sua engenharia foi bem executada. Se você faz uma engenharia e um planejamento bem executado, o ganho sistêmico é absurdo. Só que é difícil você chegar nessa equação. Sim. De uma engenharia feita bem em BIM, um planejamento bem executado, uma simulação de construtibilidade e um acompanhamento do seu avanço físico-financeiro. Isso aqui é a utopia dos livros acadêmicos de BIM, de várias palestras ao longo dos anos que estão sendo entrega de valor de BIM, mas é difícil na prática mensurar tudo isso. Sem dúvida. E eu volto até para a questão da barreira mental, porque para mim ela é um obstáculo que precisa ser vencido, né? Você pega pessoas que... Eu trabalho há anos com planejamento, vai lá, domina todas as ferramentas de planejamento, mas é resistente ao planejamento 4D. Exato. Por quê? Porque não domina eventualmente a plataforma, porque não domina um aplicativo complementar que existe lá, sei lá. O Syncro, alguma coisa do tipo. Então, assim, não, o 4D é muito complicado. Quando a gente consegue vencer essa primeira barreira, que é a resistência à mudança, de fazer como eu sempre fiz, ou como eu sempre faço, esse universo se expande. Eu acho que aí mora a nossa primeira situação. Porque qualquer ação de inovação que você tente trazer, ela vai depender da aplicação e da crença das pessoas naquilo. É da crença das pessoas. Era uma pergunta que eu ia fazer, porque a gente passou muito isso dentro da engenharia nos escritórios, né? A gente tem muitas com os clientes no dia a dia. Sempre, mas esse viés, né? Beleza, o BIM está aí. Pô, legal, já vimos valor, só que aí você tem os executores, né? Então, eu acho que hoje isso traz muito para você, tá? Conseguimos enxergar o valor que essa ferramenta nos dá, só que nós precisamos dos executores, né? E aí, os executores, eu saio um pouco do pessoal de engenharia e trago o pessoal de planejamento e gerenciamento de obra, né? Então, assim, esse pessoal está preparado hoje, né, para ser aderente a essa tecnologia? Conforme você falou, né, entra muito na questão da mentalidade, onde a gente entra e fala assim, cara, nós já enxergamos o valor. Não, só que eu tenho isso daqui, eu vou fazer desse meu jeito. Eu estou acostumado. É o que eu me sinto mais confortável. Exatamente. Sou confortável fazer dessa forma. Então, eu acho que essa parte, né, de gerenciamento e planejamento, eu acho que está entrando nesse ciclo onde a gente deve ter passado nos últimos 10 anos também, dentro dos escritórios, onde a gente sabia, o pessoal enxergava, né, o potencial das ferramentas, né, o potencial que o processo traz, só que aí você chegava na pessoa, né? Então você tem processo, ferramenta e pessoas. E aí você tem o mesmo viés que você traz. Não, tudo bem, mas eu prefiro ainda detalhar isso aqui no CAD e tudo, né? Então acho que essa parte ainda é um ciclo que o pessoal de gerenciamento e planejamento de obra vai ter que vencer também a adoção dessa tecnologia. Porque o fator pessoa é determinante para o sucesso de qualquer que seja a tecnologia ou a inovação. Sim. Se o fator porque a gente vai precisar deles, né? Para trazer se ele a não inteligência que a chega. ferramenta não vai fazer, Exato. né? Porque... Eu tenho o primeiro projeto que eu trabalhei, que era em BIM, a gente já tinha sido rodado todos os clash reports, a gente tinha matado os clashes principais. O projeto estava perfeito. O projeto estava ótimo, assim, não tinha mais clash drástico para ser resolvido, nada de grande impacto. E a montagem estava acontecendo. E aí, essa era uma indústria, ela tinha um mezanino com equipamentos de ar-condicionado enorme lá. E era uma escada bem alta que você tinha que subir para chegar lá. E aí, subindo a escada, eu, engenheiro de instalações, a gente foi dar uma volta na obra. E aí, tinham acabado de montar uma tubulação de incêndio. Eu olhei e falei, essa tubulação estava batendo aqui na minha testa, um pouquinho para cima da minha testa. Eu falei, pera, tem uma coisa errada.
Vamos voltar para olhar o modelo. Nele, que era mais alto do que eu, batia, sei lá, aqui no nariz dele. E aí, não, vou voltar pro escritório, olhar pro modelo. Aí voltei pro canteiro da obra, fui olhar o modelo. Não tinha clash nenhum, só que não tinha enxergado que precisava ter uma altura maior do que uma altura de uma pessoa. Exato. Ele tinha que estar instalado mais em cima. Então, assim, se não é o fator humano Exato. e o fator construtibilidade Sim. a olhar esses detalhes, Tem isso também. não tinha clash. então, essa Não parte. tava A batendo. ferramenta disse que estava Exato. perfeita e ela estava de fato. Que a gente mas, fala assim, muito, né? A compatibilização e um relatório de interferências, né? São coisas completamente distintas, né? Pô, um relatório de interferência, só que uma compatibilização de projeto envolve outras coisas. Envolve norma, né? Envolve Exato. essa questão. Envolve norma, né? segurança, rota de fuga. Rota de fuga. Coisas que não, cara, tudo bem. Não tá pegando em nada mesmo. Só que também você não suporta, você não faz nada com essa linha, né? Então, existe essa questão que é o que a gente fala, né? Não sei, né? Agora, né? Com o adendo de inteligência artificial, tudo. Mas, assim, eu ainda não vejo, né? O potencial dessas ferramentas estão em a gente conseguir trazer a nossa experiência também para dentro delas, né? Com então, por certeza. isso que a gente tem que ter, o que você falou, né? A aderência das pessoas a essas tecnologias é fundamental para fazer dar certo. Sem Não dúvida. adianta você colocar, né? Pessoas que a gente fala, né? Às vezes que a gente cita aqui, né? Alguns operadores de software mesmo. Só que a pessoa não sabe, né? Tá, eu sei como faz isso, né? Mas eu não vou conseguir trazer o resultado, né, necessário disso, porque eu não tenho a experiência de como se faz isso no campo, né? Ah, mas tudo bem, legal, você sabe fazer todas as ferramentas aí de um síncro, enfim. Tá, mas como que vai funcionar o nosso planejamento de obra? A pessoa não sabe nem por onde iniciar, entendeu? Exato. Então eu acho que... Não, essas duas pessoas precisam trabalhar juntas. Exato. A pessoa que não domina a tecnologia, a ferramenta da tecnologia, mas sabe como fazer obra, como planejar a obra, como aplicar aquele projeto, com a pessoa que sabe mexer no software, Exato. que ela sabe mexer no plugin, que ela consegue pensar a plataforma da coisa toda. Se elas não trabalharem juntas, se existe uma barreira entre elas, não vai ter Não vai, sucesso. não vai rodar. Esse vínculo é extremamente difícil. É de você ter o jovem pegando a bagagem de campo do que a gente chama de cabelo branco, desde a primeira temporada. E o cabelo branco pegando a agilidade do jovem que é o entusiasta pela não, o software, mas o meu modelo não tem nada. Não tem também, né? Mas o cara não passa ali, ele tem que passar por cima da tubulação de incêndio. Exato. É bem isso. Isso me deu até um gancho para te perguntar uma coisa. Você acha que a adoção de tecnologias que não são tão inovadoras, mas o uso... Mas eu chamo de inovação não só algo que é pioneiro, que foi lançado agora. Inovação é fazer algo diferente que me traz mais resultado. A realidade aumentada e a realidade virtual são dois assuntos que, ora... A gamificação também está sendo muito falado. E nós, internamente, somos questionados. Mas a gente não vai começar a ofertar... Eu acho que a gente só oferta algo que realmente entrega valor. Ou que você, em uma reunião técnica, fala... Olha, eu tenho um processo que eu faço assim. Aí a gente identifica que a realidade virtual vai simular. A gente vai começar a fazer na Racional aqui reunião de design review... com o uso de BIM. Maravilhoso. A gente ia pegar aquela linha de incêndio num passeio virtual. Mas você acha que na obra de Cleia, a obra é uma guerra todos os dias. Você não vê o horário que você chega, você não deve lembrar o horário que você sai. E no dia seguinte você quer aquilo de novo. A dopamina está explodindo, né? Você acha que essas tecnologias, elas se encaixam ou ainda é uma utopia, está um pouco distante, não tem espaço ainda? Qual que é a tua opinião sobre isso? Eu acho que a gente ainda está longe de conseguir alcançar algo que seja produtivo, de fato, útil. Existem tecnologias nos nossos projetos mais recentes, esse que o cliente demanda uma inovação e aplicação de inovações tecnológicas enormes da nossa parte, a gente tem incentivado muito isso e buscado quais são esses caminhos. Sei lá, o óculos de realidade aumentada versus a realidade virtual. Tem meses que a gente está trabalhando em como unificar essa linguagem. A gente tem um modelo, mas precisa trabalhar o modelo. A gente tem o planejamento 4D, mas ele não está totalmente igual ao modelo, porque o modelo que veio já não estava no nível que precisava. Mas hoje a gente tem um planejamento 4D. Aí eu tenho um óculos que eu preciso fazer funcionar, mas a linguagem não comunica com o modelo. E ninguém nunca usou no Brasil. E vai para fora, também é outra mosca branca. Exato. Um ou outro usou. Então, eu acho vai que para fora e o nível de detalhamento lá fora não é o mesmo que o não é o nosso mesmo aqui. daqui, não. O projeto ele é muito vago, ele é básico, esquemático. parece um esquemático, isso. Exato. Então é fácil representar. Existem tecnologias que eu acho muito úteis, que eu acho que
agregam muito resultado, o do QR Code na folha, para você visualizar onde você está, o que é aquilo. Eu acho que está muito perto. Que a gente já usou. Eu já vi nas construtoras que eu trabalhei, a gente aplicando isso e trazendo um resultado positivo. Porque você traz uma outra perspectiva do que a gente está fazendo ali na obra para o mestre de obras, para os encarregados, para os próprios engenheiros que estão lá no campo, que não tem tempo, às vezes, de abrir todos os projetos. Sim. Você ter a visão em 3D do que é aquilo que a gente está fazendo bacana, é uma outra perspectiva que traz para o profissional e o valor do que a gente está construindo. Mas, ao mesmo tempo, a coisa da sobreposição da realidade virtual com a aumentada, eu acho que nós ainda estamos longe. Assim. Eu tenho trabalhado nisso há meses, como eu falei, para tentar chegar nesse objetivo. Nossa, eu falei com tantas empresas e a maioria fala, não, isso aqui até dá, mas a gente não desenvolveu lá porque o mercado não absorve. Ninguém tem o óculos, então a gente nunca chegou a desenvolver. Sim. É muito caro e não faço. Então, eu acho que nós ainda estamos longe. Falar uma coisa que, para mim, é um paralelo, mas não sei se é para todo mundo. Assim, enquanto a gente ainda fizer construção com bloco de tijolo cerâmico, nós ainda estamos bem longe. Essa é a realidade que vem da obra. Esse silêncio é ensurdecedor. Porque, assim, eu não discordo, eu concordo. Eu acho que tem métodos construtivos e formas que o Brasil ainda adota. E se a gente for além, estender mais, vai polemizar um pouquinho mais, a forma de se medir as obras, o acompanhamento, os contratos. De apresentar a obra. A apresentação, a proposta. Exato. Os insumos técnicos que vocês, como construtoras, recebem. E aí, quando vem o executivo, você fala, mas não foi o que eu orcei. Sim. Porque chegou o conceitual, quando você um básico, aí quando chega o executivo é completamente diferente. Exato. E a questão de obra e construtibilidade, então, como a gente trabalha com uma construtora americana também, a gente sabe que tem diversas tecnologias que vêm de lá que não são tropicalizadas para nós. É o que você falou, eu tenho um case aqui, mas era diferente, então a gente precisa estudar como que eu vou fazer isso. Por quê? Porque a nossa, o nosso jeito de construir hoje é diferente. Então, assim, quando você pega uma tecnologia vinda às vezes da Europa, dos Estados Unidos, ele está acostumado com o dia a dia de obra de lá, de como é feito lá. Quando traz isso para nossa realidade, a gente traz algumas ponderações que fala, cara, mas aqui a gente faz desse jeito, né? Ou dessa forma, eu preciso disso, eu não preciso só até esse ponto. Eu preciso... isso daí a gente vai precisar estudar. E é difícil a gente achar uma obra para usar de bancada de teste também, né? A gente não tem tempo para isso, né? Não tem obra para isso. Então, e aí você acaba, putz, legal, então eu vou esperar vocês me garantirem isso e aí eu coloco para rodar, porque o campo, né, o campo não aceita muito, né? Na hora que você chega para um mestre de obra, ou você passa um processo, né, que ele veja um valor naquilo ali, não valor, legal, gostei. Ou você sabe que no segundo dia aquilo ali é abandonado dentro da obra, né? Não, vamos voltar aqui que eu preciso entregar. O próprio uso do drone sendo uma outra referência, né, para levantar movimentação de terra. É uma coisa... Se você pegar uma terraplenagem de uma escala, sei lá, 1 milhão, 2 milhões de metros cúbicos de terra movimentada, é difícil você manter o controle da apuração disso. Tem que pegar o topógrafo, ficar o dia inteiro medindo aqui e ali, faz conta. Putz, não fechou o número. Por que o número do empreiteiro é um, meu número é outro? E aí você tem o drone, que hoje já faz levantamentos no agronegócio, plantação, várias outras frentes de trabalho. E a gente vai aplicar, às vezes, na construção civil e, assim, o número... A galera não sabe usar, não, acho que eu não vou confiar no número do drone, vou fazer a conta de novo, o número não bateu. Então, assim, de novo a barreira de aplicar aquilo e acreditar no que está vindo. Exato, né? Porque também não dá para você aplicar uma tecnologia e duplicar o trabalho, né? Eu fiz aqui, só que eu vou refazer do meu modo. E a gente tende a descartar também. Enfrentou o primeiro obstáculo, não deu certo, o número não bateu... Viu? Sabia que não ia funcionar. Eu fiz uma analogia esses dias. Em família. Eu falei assim, minha família assim, mas o que você... Há quantos anos, né? Isso tá dentro da Cadbim. Minha família assim, mas Rodrigo, o que você faz? Por que você não pega o padrão que você vende e replica? Eu falei, olha, vou dar um exemplo clássico para todo mundo entender. Inovação em BIM é mais ou menos o seguinte. Tá vendo esse guarda-roupa cheio de roupa? As roupas que estão aqui fazem parte do meu estilo, que é o meu segmento de mercado. E nem sempre todos os segmentos vestem essas roupas aqui. Então, nem sempre a minha roupa vai encaixar na roupa do outro.
e vice-versa. Então, eu não consigo usar aquela solução dada para o mercado de agronegócio na construção civil, no industrial, porque não encaixa. Não. Ou eu adapto e tiro o melhor, eu não preciso fazer tudo para todos. Eu tenho que fazer o que cada um tem de melhor e entregar valor. Então, assim, a gente falava muito disso. O BIM, ele não precisa fazer absolutamente tudo que todo mundo fala em palestra. Eu posso começar modelando, gerando clash, depois eu começo a fazer uma simulação esquemática, começo a tirar um pouco de mais listas de materiais, aí eu começo a usar um design review para trazer os caras de planejamento e ter uma visão melhor sobre o que ele está estimando no seu project, no seu primavera. O que a gente sempre prega é que você não precisa fazer tudo, mas faz aumentando, inclusive, a sua visão sobre mas o que o outro faz esquece. Ele pode até ser uma referência para você, mas você não precisa copiar. Você se inspira e abstrai daquilo, faz uma limpeza e vê o que é melhor. Me deu a impressão de que você tem seguido, até mesmo na Racional de Clay, assim, o contratante principal, ele tem todos os requisitos que a gente precisa fazer, assim, não são poucos. Não. Foi um dos mais ricos, inclusive, que nós... Ricos no sentido de mais exigentes que nós já pegamos, tá? Já confidenciei isso para você. Mas a gente está fazendo. Sim. Às vezes tem coisas ali que a gente não sabe nem por quê, mas a gente tem que cumprir e a gente está aprendendo com isso. Sim. Mas, ao mesmo tempo, eu sei que você tem situações dentro da própria Racional em que você mescla o gerenciamento tradicional e você está testando algumas situações para melhorar o seu dia a dia. Como é que está sendo essa experiência de algo de inovação latente e você tendo que baixar a bola e falar, tá, eu vou aplicar exatamente esse equilíbrio. Eu vou tentar fazer tudo que é possível, mas eu quero fazer o meu tradicional também, que senão eu vou perder a minha produtividade e vou começar a sair muito extra escopo. Da onde vem essa sua percepção? Você tem um apoio da diretoria, dos seus pares? A gente tem contribuído? Como é que está sendo essa rotina? Porque eu sei que não é fácil. Está sendo eu acho que está sendo surpreendente até para você. A primeira situação, eu acho que você tem assim, exigência do contratante, exigência de trabalhar com uma empresa de consultoria e a obra fazendo o feijão com arroz do dia a dia. Como é que está sendo isso? Desafiador. Está sendo desafiador. Até porque tem ansiosos de todos os lados. Então, eu acabo tendo esse papel de tentar exatamente isso. Fazer a leitura do que dá para fazer ou não dá. Quanto tempo vai levar cada coisa para fazer. Que recursos são aplicados para aquilo. Então, de fato, obviamente o cliente, por ser um cliente de fora ou porque é um cliente de tecnologia, ele espera uma performance nossa. Um dinamismo em qualquer comunicação que saia da gente, em qualquer ação que nós tomamos no dia a dia, ele espera um dinamismo que às vezes a gente não consegue acompanhar. Por limitações do mercado, não exclusivamente da empresa, mas é a forma de fazer construção civil no Brasil do jeito X e apresentar as coisas desse mesmo jeito. Sim. Então, tem essa primeira. Já é uma barreira por si só, né, que vocês enfrentam. Então, exato. E aí a gente passa por esse processo de tentar filtrar, muito com o apoio de vocês também, o que é exatamente que ele quer e questionar. Acho que questionar faz parte do processo, porque não necessariamente o que ele me forneceu para me cobrar aquilo é possível. E tem sentido. A gente passou por isso. Tem sentido, exato. Tipo, por que você está pedindo isso? Porque fazia sentido. Não, mas nesse contrato aqui a gente não tem resultado nenhum. Exato. Não, desconsidera. Aconteceu isso. Aconteceu e assim, isso. numa boa. Levantamos, é quase que um pleito. Por que estamos fazendo isso? Exato. Porque a gente não vai tirar isso não tem... Não, podem desconsiderar. Aconteceu isso. E teve outros momentos que não, a gente quer manter isso porque a gente quer. Tá bom, ok. Exato. Passamos por esse processo também. Então, fazer essa leitura, mas perguntar é importante, questionar é importante. Sim. Você sabe realmente para que vai usar? Sim. Explica para mim por que você vai usar. Foi um copy cola de algum lugar, né? Que muitas vezes foi. Muitas vezes foi. É um projeto muito complexo, o cliente tem muita história, já fez várias vezes em outros lugares do mundo. Exato. E acha que vai ser igual. Mas não é, a nossa realidade é outra. Então, o mesmo questão do nível de desenvolvimento de projeto, 2D, detalhamento, o que seja, aplica para o BIM também, né? Eu exijo que você me entregue no nível de LOD tal. Mas para quê?
Para que você precisa do detalhamento? Por que você quer um e parafuso? quais elementos você precisa de fato? Por que você vai usar isso? Essa é a grande questão, né? Quando a gente pega, né, um projeto com esse alto nível de complexidade que se tem, é a questão de você generalizar o projeto inteiro, cara. Isso é muito complicado, porque tem coisas que você fala, cara, isso faz sentido, eu concordo. Agora, existem vários outros que não fazem sentido, né? Então, eu acho que é o que você falou, né? A questão da gente perguntar, porque assim, é uma coisa que é nova para todos, né? É para o contratante, é para o contratado, né? Então, Não, a gente esbarrou repetem... bastante infra também nisso daí, né? Porque licitação. Então, porque está aqui, está na licitação, está no BIM. Cara, mas não faz sentido nenhum. Você está gerando um retrabalho, trabalho para todos, para uma coisa que não vai ter sentido nenhum lá na frente, sabe? Não vai agregar valor em nada. Não, e as pessoas replicam os termos sem desconstruir eles, né? Ah, o LOD, o LOI, o LOI, enfim. O não sei o quê. E aí... O ND. Exato. E aí trazem os termos assim, não, mas é que precisa ser tal coisa. Tá, mas pra quê? Você sabe o que o termo significa? Normalmente as pessoas não sabem o que o termo significa. O que aquela metodologia representa, aquele desenvolvimento. O que é aquilo? Então a gente tende a tentar desconstruir isso primeiro. Para qualquer conceito de qualquer coisa, é uma coisa da nossa essência, da equipe que a gente trabalha, de desconstruir primeiro qual é o questionamento que está vindo para tentar interpretá-lo da melhor maneira, perguntar para o cliente, esclarecer. Então, essa é a nossa dinâmica com o cliente. Aí a gente consegue construir uma comunicação com ele que deixa claro como abordar. Às vezes, essa solicitação ela vem de um outro nível, ela vem do cliente direto para a diretoria, por exemplo. E aí gera uma ansiedade, não precisa atender o cliente. Mas a gente não vendeu isso. Calma, vamos avaliar se ele realmente quer. Se ele quiser, a gente pondera o impacto de HH. E se tiver HH, a gente vê se está no contrato. Tem todo um ciclo. E quando vem de cima para baixo, aí fica todo mundo tenso. Fica. A gente vai ter que absorver, vai dar prejuízo, vai ter que ter pleito, discussão de... Calma, vamos entender primeiro se faz sentido. Mas isso vem com a maturidade, vem com o tempo. E a questão da sigla, né? Quando o pessoal... mas não é em BIM, né? Mas não é em BIM. Não, mas aí você generaliza tudo. Tá, tudo bem, mas calma. A gente queria lançar uma camisa assim, como se o BIM ele fosse uma palavra mágica que resolvesse tudo. Mas não é em BIM. Exato. Porque nós mesmos a gente fica assustado assim, mas meu projeto está sendo feito em BIM, vai dar tudo certo. Gente, calma. O projeto pode até estar certo, mas tem que saber se ele é executável. Eu acho que esse episódio vai ficar marcado para mim, Edicleia, pela sua forma de esclarecer o executivo e o executável. São duas coisas completamente diferentes. Exato. Fazer um projeto executivo significa que, do ponto de vista teórico, ele tá aqui no papel. Só que para chegar lá no campo, alguém vai ter que validar isso aqui, senhor. É uma longa história. É uma longa história. E longa história ou não, acreditem, já passamos mais de uma hora. Nossa. Caramba. E você tava com medo. Falei demais. Será que... Não, falamos. E assim, será que vai ter conteúdo? Nossa. Passamos de uma hora já. Não existe, episódio, né? Geralmente todo mundo fala, não existe uma pessoa que está em obra não ter conteúdo, né? Para qualquer tipo de assunto. Podia ter uma temporada inteira aqui da Edicleia. Sério. Que ia ter história. Edicleia, brincadeiras à parte, sim. Se você vier contar o histórico de data centers que você trabalhou, do MASP, é totalmente enriquecedor. Em vários aspectos. Do ponto de vista técnico, de soluções adotadas, de situações de obras que ou são engraçadas ou eles são esclarecedores sobre o tempo de reação. Porque é uma coisa que fica clara, assim, até para contextualizar. Uma das coisas, acho que uma das virtudes que todo profissional de obra tem é tempo de resposta. Que eu chamo daquela pessoa que tem que ser tocadora. Não tem como enrolar, ser sabonete. Tem 10 caras na porta querendo saber que solução você vai dar. Sim, ele tem que olhar no meu olho e acreditar no que eu tô falando. Faz aqui, você passa por aqui, desmonta aquela escada e a tubulação tem que passar por baixo. É isso. Mas, Edicleia, vai e reforça a estrutura. Tá bom, beleza. Na Racional, a gente tem a missão da Racional, eu acredito muito nela, fazer o complexo parecer simples. É o que a gente faz todos os dias. Que é pegar uma coisa super complexa, seja um data center, seja um ícone. Nós trabalhamos muito com ícones. Que é fazer um ícone acontecer, seja qual for o nicho de aplicação do negócio do cliente, e fazer ele parecer simples. Então, seja lá qual for a complexidade de planejamento, de projeto, o nível que o projeto chegou, a gente vai conseguir traduzir ele. Parece simples no final, mas ele deu todo esse trabalho. E o uso da inovação, que é o que você perguntou,
A gente está todos os dias tentando aplicar. Por isso que eu te fiz aquela pergunta. O que mais a gente pode fazer? Como que eu vou tratar melhor essa informação? Como é que eu vou apresentar melhor, trazer valor para o que a gente está fazendo todos os dias? Que é brigando pela construtibilidade do projeto, que é brigando por um modelo desenvolvido num nível coerente com a aplicação na obra. Trazer a conexão, de fato, do que é o projeto, do que é o modelo, para que o pessoal do campo olhe para aquilo, use aquilo como a gente usa. Para nós é muito simples e muito fácil de usar, mas eles não sabem abrir, não sabem. É difícil transparecer isso para eles, né? Faça um investimento numa plataforma diferenciada, numa plataforma que tem inúmeras funções. Contrata uma empresa que nem vocês, que tem os coordenadores incríveis, os modeladores que vêm, qualquer apresentação que vem, ela é autônoma, ela fala por si só. Qualquer um que está lendo entende qual é o problema. Eu consigo usar o material para defender o meu raciocínio junto ao cliente ou junto à parte interna da empresa, inclusive, e a gente não consegue fazer isso chegar no campo, estamos falhando no processo. Então, a minha pergunta vai sempre nesse sentido. O que a gente precisa fazer para que a inovação, que é o que você falou, não necessariamente é uma coisa nova, uma coisa que ninguém fez, mas é fazer de uma forma diferente o que a gente está fazendo hoje. Eu acho que ainda é um caminho, é desafiador, como eu falei, mas eu sinto que com parceiros corretos e com o incentivo que a Racional dá para isso, porque isso é a visão da empresa, a gente acredita muito, eu acredito muito nisso. Tem uma forma melhor de fazer, tem uma forma melhor de comunicar, tem uma forma melhor de transmitir o que é o projeto para o que é o produto, não obra, produto. Sim. Perfeito, eu acho que, Edcleia, uma das coisas que ao longo desses últimos meses eu tenho aprendido, e a gente teve a oportunidade recentemente de falar sobre isso, e até filosofei um pouquinho com você numa reunião. A inovação ela não passa necessariamente pela adoção de tecnologias, ela passa pelo ajuste, talvez de algum processo, de algum arquivo Excel que a gente vai mudar a forma de apresentar. A gente vai parar de ter 300 abas de Excel, a gente vai resumir isso num dash. A gente vai trazer um scanner para capturar, para poder dar um relatório mais resumido. E a inovação ela tem que ser comprada por quem de fato usa. Exato. Porque ela não é para mim, não é para você, é para quem está construindo aquele produto. Então, a sua diretoria pode até achar maravilhoso, desnecessário, mas se o cara está no campo e fala assim, isso aqui não vai funcionar, não. A gente não vai conseguir fazer. O time derruba técnico. O time derruba técnico. Então, eu tenho que cativar cada um do seu time para que eles perguntem, vem cá, aquilo que a gente usou naquele data center não vai ter de novo, não? Tá ganho. Mas eu acho bacana que foi muito do que você trouxe, né? Da questão dos projetos de ícone. E acho que a tecnologia vem muito dessa forma, né? Vocês pegarem essa questão complexa, né? Que o pessoal de obra acha que é a tecnologia, mas eu não vou entender isso daí. E levar de uma forma simples, né? Então, como que eu comunico dessa forma, né? Como que eu consigo comunicar? Putz, tudo bem, a criação de tudo isso daqui é complexo, mas o resultado que eu estou trazendo para vocês é só isso. A apresentação é essa, é isso que vocês precisam entender. Não, e você tá vendo no dia a dia, não precisa ser uma coisa que eu vou ver lá no final. Uma outra coisa legal de tecnologia é o levantamento da obra em 360 numa plataforma. A gente tem isso. Tem uma plataforma que você pode entrar semanalmente e você consegue ver a evolução da obra. E a pessoa pode estar em qualquer lugar. O cliente tem pessoas da equipe dele que estão, sei lá, nos Estados Unidos, no Japão, na Rússia, onde for. E ele consegue abrir a plataforma e ele vai ver o que eu estou vendo sentada lá no canteiro de obras. Isso é legal, isso é bacana. Então, isso é inovação. Sim. Exato. Não é inventar a roda, mas é assim, o mínimo. Tá lá, todos os dias alguém vai lá, ou a cada 2, 3 dias levanta com a câmera, com o escaneamento, que for o que está acontecendo, porque o projeto é dinâmico, porque ele é rápido, porque ele tem um prazo apertado, porque a obra é grande, eu não consigo ir lá todo dia ver o que está acontecendo. Será que vai dar certo? E aí a minha equipe, por exemplo, abre a plataforma e consegue olhar. Ah, não, aquele detalhe que a gente estava pensando não vai dar certo. Olha aqui, eles já montaram tal coisa. Isso é inovação. Isso é inovação. Exato. Edcleia, Paulo, eu sempre fico com essa responsabilidade de anunciar que a gente chegou ao fim do nosso episódio. Infelizmente. Infelizmente, porque não posso dizer que a gente não teve nenhum episódio, para nós, inclusive, que estamos aqui, que conversamos com uma relação contratado e contratante diariamente nos últimos meses. Para nós é inovador poder estar sentado num evento de um dia de gravação, falando em coisas que parecem óbvias, mas não são enriquecedoras. Porque a gente não tem tempo. Por quê? Porque a obra está rodando e a gente não tem tempo para ficar. Mas
diferente do que muitos pensam, o trabalho de bastidor que eu, o Paulo, a própria Edicleia tem, é de pensar como melhorar o próximo dia fazendo alguma coisa diferente hoje. E esse tem sido o nosso desafio. Isso foi o desafio que você me passou, dizendo, Rodrigo, eu preciso de inovação, mas eu não quero ficar inventando a roda, eu preciso de algo que seja funcional. Tá no forno para te entregar esse dossiê. Promessas. Mas vai ter coisa... Eu espero que na terceira temporada... Na terceira temporada, talvez... Veio dar o testemunho. Exato. Ou talvez apresentar alguma coisa que possa ser divulgado, dizendo, isso aqui é um exemplo de inovação. A gente vai analisar isso. A gente vai analisar. Eu tô ansiosa, Rodrigo. Então tá bom. Ansiosa pra gente chegar lá e ansiosa pra ser um agente que fomenta isso. Eu gosto desse papel. Eu acredito muito nisso. Eu acho que a gente tem que pensar a construção civil de uma outra forma, de uma forma inovadora, no sentido de que dá para fazer de um outro jeito, dá para fazer melhor. Não precisamos desconstruir tudo que está aí, mas nem descartar esses pensamentos de outros profissionais que acreditam que fazer lá no Excel só vai ser... Não tem certo e errado. Trazer essas pessoas para que juntos a gente chegue num outro caminho. Então eu acredito muito e estou muito ansiosa para fazer parte disso. Eu já te falei, não existe o certo e errado, existe aquilo que funciona. E na obra é assim. Então conte conosco. A gente está exatamente nesse vínculo profissional para entregar valor à Racional e sabendo que a própria Racional é receptiva e espera isso da gente. É muito. Então te agradeço. Te agradeço pelo bate-papo, por transmitir tanto conhecimento, não só para nós, mas para todo mundo que vai assistir esse episódio ao longo da carreira, de olhar e falar, olha, você que está aí numa cidade do Paraná, Joinville, Santa Catarina, aonde quiser, Santa Catarina, Joinville, no sul, não importa a região do Brasil. Mas será que eu posso chegar em São Paulo? A sua jornada não vai ser simples, não vai ser fácil, nunca é, a nossa não foi. Mas um dia você pode estar aqui fazendo um podcast, inspirando pessoas. Então, assim, acredite. Porque parece filosofia de discurso, de coaching. Mas não é. A nossa vida ela não é fácil. Nunca foi. Difícil o empresário que tem um berço esplêndido. A gente constrói o nosso berço esplêndido. Né? Então, é trabalho, bons relacionamentos e fazendo aquilo que é certo e ético ao longo da nossa vida. Obrigado pela tua participação, meu amigo. De novo, obrigado por mais um episódio. Espero que vocês tenham gostado do tema de hoje. Qualquer dúvida, comentário, tem aqui embaixo no YouTube, nos canais onde a gente divulga, no Spotify, no Deezer. Então fiquem à vontade para comentar. Espero que tenha sido proveitoso para vocês da mesma forma que foi para nós. Edicleia, mais uma vez, obrigado pela tua participação. Eu que agradeço e fico muito feliz de ter a oportunidade de dividir conhecimento e de... Quem sabe ser uma referência, eu tenho muito orgulho da minha trajetória, de ser uma mulher nesse espaço, de conquistar o cargo que eu conquistei hoje, e tudo que pode acontecer. Então, gostaria muito de ser referência para outras mulheres, para outras jovens mulheres, para quem está na faculdade, quem ainda precisa de uma inspiração. Estamos aí. Pode ter certeza. Feliz com isso. Esse episódio é um registro exatamente de uma mulher com uma trajetória, num cargo de liderança, com outros cargos de liderança acontecendo ao longo da sua carreira, mais jovem, menos experiente, mas tudo é um processo de evolução. Obrigada pelo mais jovem. Imagina. Somos todos mais jovens. Gente, obrigado. Obrigado. Até o próximo episódio. Pessoal. Certo? Vamos. Obrigado. Um abraço.